pessoal, meu nome é Marcelo Jacob e esse é o Ciência Corrida, um espaço para que a gente discuta assuntos de ciência relacionados com esse esporte que a gente gosta tanto, que é a corrida de rua. O nosso assunto de hoje é o GPS de corrida. Nosso GPS de corrida é um grande companheiro e a gente tem utilizado ele em todas as nossas corridas ao longo do tempo. A gente pode utilizar o nosso GPS para determinar a nossa posição, a nossa velocidade, que é a variação da nossa posição com o tempo, e algumas outras coisas muito interessantes, como por exemplo o controle da altimetria e também do percurso que a gente está percorrendo. Mas apesar do GPS ser usado com tanta frequência por nós corredores, você sabe como o GPS funciona? Para ilustrar o princípio de funcionamento do GPS, vamos pensar na seguinte situação. Imagina que você tem um objeto perdido numa posição desconhecida no interior da sua sala. Eu vou te dar algumas informações e a gente vai ver como, com o conhecimento dessas informações, a gente pode começar a determinar a localização de um objeto desconhecido. Por exemplo, a gente não sabe onde está esse objeto e eu te dou a seguinte informação. O objeto que está perdido ele está a 2 metros da sua mesa de centro na sala. Essa informação não te permite exatamente determinar onde está o objeto perdido, mas ela já te dá alguma ideia, elimina uma série de possibilidades e você pode dizer, eu não sei exatamente onde ele está, mas se ele está a 2 metros da mesa de centro, significa que o objeto deve estar a um raio de 2 metros de um círculo focado na sua mesinha de centro. Essa informação sozinha não determina exatamente onde está o objeto, eu só sei que ele está em algum lugar sobre esse círculo que está sempre com um raio de 2 metros em torno da mesa de centro. Vamos dar uma segunda informação. Digamos que eu diga agora que o objeto também está a 2,5 metros do seu abajur no canto da sala. Com essa informação eu posso agora também fazer um segundo círculo em volta do abajur com um raio de 2,5 metros. O objeto então tem que estar no primeiro círculo, que tinha 2 metros de raio em volta da mesinha de centro, e ao mesmo tempo no segundo ciclo, que tem 2,5 metros de raio centrado no abajur. E qual é a intersecção de dois círculos? Apenas 2 pontos. Então, com duas informações, apenas dizendo que o objeto está a 2 metros da sua mesa de centro e 2,5 metros do abajur, todas as possibilidades foram eliminadas, exceto por 2 locais. Eu não consigo saber exatamente onde está o objeto, mas eu já consegui reduzir as possibilidades para apenas 2 posições, que são exatamente a intersecção dos 2 círculos. O que acontece agora se eu te der uma terceira informação? Por exemplo, dizendo que o objeto está a 1 metro do sofá. Bom, agora eu consigo construir um terceiro círculo, com um raio de 1 metro. E agora, com esses 3 círculos, eu só tenho uma posição, que pode estar ao mesmo tempo nos 3 círculos. E é exatamente com esse conceito que o GPS funciona. Bom, o que nós fizemos até aqui foi mostrar como o conhecimento da posição de um objeto desconhecido em relação a 3 pontos de referência pode ser usado para determinar exatamente ou aproximadamente a posição daquele objeto. Justamente porque esse método de determinação da posição utiliza 3 distâncias, o método é conhecido como trilateração. E é justamente esse o método que o nosso GPS de corrida utiliza. Mas o que seriam, exatamente passando da nossa analogia para o caso verdadeiro do GPS, esses objetos, o objeto desconhecido, os pontos de referência, essas distâncias, o que exatamente seria isso? O objeto desconhecido, na verdade, é o próprio GPS. No funcionamento verdadeiro do GPS, aquilo que se está tentando determinar a posição e todas as outras variáveis, velocidade, deslocamento, altimetria, é o nosso próprio GPS. Então o GPS é, e o pulso do posicionamento do corredor, o objeto desconhecido a ser determinado. Aquilo que no modelo verdadeiro faz o papel dos pontos de referência, que no nosso exemplo foram a mesa de centro, o sofá, o abajur, são os satélites. Então, em relação aos satélites, que nós tomamos o nosso ponto de referência no funcionamento verdadeiro do GPS com o procedimento de trilateração. E as distâncias? De onde vem? Na nossa analogia, eu estava dizendo quais eram as distâncias, 2,5 metros desse objeto, 1,5 metro do outro objeto, mas no GPS verdadeiro, como é que isso funcionaria? As distâncias são justamente as distâncias
calculadas pelo próprio GPS em relação a cada um dos satélites. Ele calcula essa distância através do recebimento de sinais de cada um dos satélites. Então, só com essa analogia a gente pode imaginar que se eu tiver 3 satélites em algum dispositivo capaz de estimar ou calcular 3 distâncias em relação a esses satélites, esse meu dispositivo pode utilizar o princípio da trilateração e funcionar como um mecanismo de detecção de posicionamento. E é assim que o GPS de corrida funciona.